A paz do Senhor seja com todos, amém? Aleluia. Quem ama, gosta de estar perto da pessoa, né? Eu amo esta igreja, para mim é um prazer estar com os irmãos aqui. É um prazer estar juntos aqui, servindo ao Senhor Jesus. Amém? Poder sentar, amados. Glória a Deus. Hoje, com a bênção do Senhor, terceira, quarta-feira de uma campanha que nós começamos aqui, derrubando as muralhas. Amém? Derrubando as muralhas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando começa uma batalha, uma luta, um propósito, vem as dificuldades. Mas nós não podemos desistir, que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Antes da Laís colocar o texto lá, eu quero dizer uma coisa para você. Nós paramos próximo ali à cidade de Jericó, onde Josué está de frente das muralhas e ele está ali vendo o grande desafio. Mas nós não iremos pregar sobre as voltas em torno da cidade de Jericó. Nós vamos saltar isso daqui, nós vamos para uma outra parte e depois vamos retornar a este assunto. Então, primeiro nós vamos falar algo, para depois sim falar sobre a marcha em torno da cidade de Jericó. Amém? Glória a Deus. Mas não tem perigo, não vai fugir o texto lá não, vai ficar lá mesmo, né? Josué capítulo 6, versículo 18 e 19. Josué 6, 18 a 19. Aleluia. Amém. Está escrito: apenas fiquem longe das coisas separadas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados para destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor. Repita comigo: pertencem ao Senhor. E deverão ser levados para o seu tesouro. Capítulo 7, versículo 1. Do mesmo livro de Josué. Capítulo 7, versículo 1. 1. Os israelitas, porém, diga, foram infiéis com relação às coisas sagradas para Deus. Fala, coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 19 e 20. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Versículo 20. Acã respondeu a Josué: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Põe o 21, por favor, filha. Quando vi os despojos, um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que pesava 50 ciclos, eu os cobicei e apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Nós adiantamos o texto, porque de uma certa forma é um alerta para nós. Se analisarmos, antes da conquista de Jericó, eles passaram por Gilgal. Nós falamos na última quarta-feira. Em Gilgal, o povo se consagrou a Deus.
Depois, em seguida, celebraram a Páscoa, uma festa tradicional nos dias de hoje. Agora, sim, eles vão passar por Jericó, enfrentar as muralhas e Deus vai dar vitória. Mas, amados, veio no meu coração uma advertência para nós, uma advertência para os nossos corações. Por que isso? A bênção precisa correr nos trilhos da obediência. Eu vejo muitas pessoas pedindo algo para Deus, fazendo campanha, fazem isso, fazem aquele outro, mas cadê a obediência? Onde está a obediência? E Josué havia dito o seguinte: olha, tudo que vocês encontrarem em Jericó, de ouro, de prata, de despojos, será para o tesouro do Senhor. Olha só que alerta, olha o perigo. Então, quando Deus tem algo para fazer em milagres da nossa vida, eu tenho que entender, mas Deus tem um propósito por trás disso? Primeiro, Deus vai ser glorificado. Segundo lugar, e o que vai acontecer? Se Deus me fizer algo, não é um negócio, não é uma barganha, não é um cambiar, um câmbio, mas é justamente, mas espera aí, qual o propósito disso? E Deus havia revelado através de Josué: não peguem nada, mas sempre no meio tem o joio que atrapalha. Sempre tem uma pessoa que desconsidera o caminho da obediência e da palavra de Deus. E quem era? Acã, ele cobiça aquele despojo, a capa babilônica, ele cobiça o ouro, cobiça a prata, e ele olha para aquilo: não, isso aqui é para mim, isso aqui eu quero para mim. Então ele coloca os olhos dele ter visto, amém, mas aquilo ele não deveria ter cobiçado para ele. E ele justamente estende a sua mão, ele leva para a sua tenda e ele esconde debaixo da tenda. Ele vai esconder na sua casa, ele vai colocar ali a oculta para ninguém saber o que estava acontecendo. Mas Deus sabe, irmãos. Nada está oculto aos olhos de Deus. Paulo diz que nós iremos prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus. Aleluia. O meu sogro sempre dizia, de um homem de Deus que ministrou na vida dele, pastor João de Oliveira. O pastor João de Oliveira foi pastor em Itajubá, sul de Minas, depois foi pastor em Pindamonhangaba. E o pastor João de Oliveira foi um pastor que apoiou muito o Instituto Bíblico dessa Assembleia de Deus no Vale do Paraíba, né? Eu não conheci-o pessoalmente, mas eu pude ouvir o testemunho desse pastor, acompanhar um pouco da vida desse homem de Deus. Esse pastor praticamente foi um mentor do meu sogro, né? Então, se eu vi o meu sogro uma bênção, imagina o mestre dele, quem era o pastor João de Oliveira, né? E o pastor João de Oliveira, ele falava nos estudos bíblicos da escola dominical, ele dizia o seguinte, olha só o que ele falava, isso na década de 60 por aí. Ele dizia o seguinte: Deus vai dar inteligência para o homem, e o homem vai criar um aparelho para que ele possa conhecer as coisas que acontecem do outro lado do mundo. E não tinha internet, e não tinha o que nós vemos hoje. Pelo celular você sabe o que está acontecendo no Japão hoje. Então, para você ver que realmente Deus é um Deus que revela, Deus é um Deus que fala, aleluia. Agora veja só, meus amados irmãos, aqui Acã, ele vai fazer algo em desobediência, mas a palavra de Josué deveria o quê? Ser colocada em prática. E Josué disse: não toque, tudo que foi tirado da cidade de Babilônia, da cidade de Jericó, deve ser levada para o tesouro do Senhor. Não é nem a 10ª parte, não é o dízimo, é a totalidade, é o 100%. Agora aprenda uma coisa, meu irmão, quando você obedece a Deus,
Fique tranquilo que Deus vai te dar para você. Se você analisar depois, eles vão guerrear contra a cidade de Ai, ou Ai, conforme a tradução no hebraico, você fala Ai ou Ai. Quando eles vão em Ai, justamente guerrear contra a cidade, lá Deus fala, pode pegar o despojo para vocês. Se Acã esperasse um pouco, ele teria a bênção também lá na cidade aí. A questão é que muitas vezes o crente até atropela as coisas de Deus. Nós atropelamos. Aleluia. Fala para o teu vizinho e para a tua vizinha aí. Não é melhor esperar? Acã traz uma derrota. Quando eles vão lutar contra Ai, eles sofrem a derrota, sendo derrotados. Josué fica cabisbaixo, ele fica prostrado. Meu Deus, o que aconteceu? Nós fomos derrotados. O que o povo vão dizer? Ô Josué, por que você está prostrado, rapaz? Tem maldição no meio do povo, tem gente desobediente aí, tem anátema no meio do povo, é maldição, não está certo isso daí. E foi feito o sorteio, e a sorte sai sobre Acã, da tribo de Judá. Deus aponta o erro. Irmãos, a gente pode fazer coisa errada, mas uma hora Deus aponta. Uma hora Deus aponta. O homem pode fazer o que quiser, mas uma hora vem à tona. Por isso que é bom a gente falar, Senhor, tem misericórdia. Bendito seja o Senhor. Quando eles vão aí, eles são derrotados. Josué se prostra, aí Deus revela então o culpado e tudo mais. Aleluia. E aí quando eles vão investir contra aí sim Deus vai dar vitória. Bendito seja o Senhor. Mas Acã, ele na sua cobiça, trouxe o quê? Morte na sua casa, na sua família, porque ele e toda a família foram apedrejados. Apedrejados. O que adianta muitas vezes a pessoa corre tanto para alguma coisa para morrer e não desfrutar? Né? Você viu que tem muitas pessoas que não desfruta do bem que consegue. A pessoa não consegue desfrutar. Lutou tanto, batalhou tanto e não desfrutou. Não teve jeito. A gente está vendo isso no cenário do nosso país. As pessoas que lutaram, que na verdade não lutaram, ou usaram de uma corrupção, de uma maldade, hoje não tem sossego. Hoje praticamente atormentado. Então não adianta. Melhor o pouco. A minha avó dizia o seguinte, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não é nada. Aleluia. E minha avó ganhava um trocadinho de colher café. Naquela época não tinha luva não, sabe, Daniel? Não tinha luva não. A pessoa colocava a mão, puxava assim, os grãos de café, e tinha taturana, queimava a mão, tudo. E levava as filhas, inclusive a minha mãe, de 6 aninhos, porque não tinha quem deixar, tinha que ficar do lado ali, do pé de café. E com fome, comia o quê? Café. Eu acho que é por isso que a minha mãe era bem agitadinha, né? Desde 6 anos tomando café. Aí ela ficou grávida, passou para mim. Aí eu já nasci com cafeína. Agora eu entendo porque meu natural. Mas o pouco com Deus, ele é muito. Aleluia. E Acã queria muito para ele. Não era 10% que Deus pediu. Deus falou, Josué, é para trazer tudo. Tudo. Hoje em dia é difícil, né? Quando existe no YouTube aqueles que pregam contra o dízimo, contra a oferta. Mas não foi pastor que inventou a oferta, não. Não foi. Não foi padre, ninguém. Quem inventou o dízimo foi Deus. Pega o CPF de Deus, o RG e processa ele então. É fácil. Sabe por que muitas vezes a pessoa, ela se sente constrangida e sabe que é obrigada a ofertar na casa de Deus? Porque na verdade ela tem o coração de Acã dentro dela, ela quer cobiçar tudo para ela. Quer pegar o que não deve. Mas essa é outra parte. Agora, amados, o que acontece com Acã? Ele perde
o despojo que ele levou, a capa babilônica, o ouro, a prata, ele perde a vida, perde toda a família e perde a dignidade. Por quê? Acã é chamado num vale chamado de Acor, vale da contenda, do conflito. E está registrado na Bíblia o pecado de Acã, a vaidade deste homem, que esse homem, infelizmente, ele não entendeu. Mas veja só o seguinte, meu irmão, aleluia, por que Deus instruiu Josué a falar isso? Porque Deus queria ver o ato de obediência, o ato de temor de Deus, aleluia. Ele olhou, ele cobiçou, levou para ele, trouxe morte, trouxe ruína na sua casa, ruína na sua família, destruição. Se ele esperasse um pouquinho mais, se ele aguardasse o tempo de Deus, e o que nós queremos meditar nesta noite, amados irmãos, é justamente isso, que houve sim a derrota de Jericó, mas diante de uma grande vitória, houve também a corrupção de um homem que viu recebeu os benefícios de Deus. Não adianta receber as bênçãos de Deus, se depois eu vou me corromper, se depois vou desobedecer a Deus. Aleluia. O que era bênção, a vitória de Jericó, se transformou em maldição na vida dele e de família. E a pergunta que eu faço para cada um de nós nesta noite: a bênção que Deus vai me dar, tem que continuar sendo bênção. Tem que continuar sendo bênção. Eu não posso me envolver a tal ponto, da qual, aleluia, eu tenho que entender uma coisa, já citei várias vezes aqui, eu vou repetir, meu irmão, aleluia, o abençoador é maior que qualquer bênção. Glória ao nome do Senhor. Você que é o abençoador ou a bênção de Deus na tua vida? Quem que você quer primeiro? O abençoador. A fonte. Glória ao nome do Senhor. A fonte é Deus, a solução é Deus, a pessoa de Deus. Porque se você recebeu uma bênção, Deus me curou de uma doença tal, e não sei o quê, vai viver mais 500 anos, nem resfriado pega. Não. Mas o abençoador você precisa buscar. O abençoador, você precisa estar na presença dele. Tem pessoas equivocadas, irmão, se prendendo à bênção. Quantas pessoas são equivocadas? Somente a bênção. Daquilo que eu quero conquistar, daquilo que eu quero ter, daquilo que eu quero possuir. Isso passa, meu irmão. Isso passa. Aleluia. Eu não queria estar na pele desse camarada, não. Eu não queria, não. Mas o camarada abençoado, eu vou citar ele para você. O rapaz estava morto há 4 dias. Estava lá no túmulo. Nunca aconteceu isso toda a história. Nunca aconteceu. E de repente ele estava lá, enfaixado. E Jesus chega. Diga comigo, Lázaro estava no leito da morte, mas chegou o dono da vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E você sabe que Jesus chega lá e Lázaro sai para fora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que bênção, meu irmão. Já pensou o testemunho? Imagina um culto de quarta-feira, naqueles dias. Irmão Lázaro, vem dar um testemunho. Aleluia. E aí, irmão Lázaro? Está aqui o atestado de óbito. Está aqui o atestado de óbito. Tá? Me levaram para o ML. Está aqui, o médico assinou, morto. Estava morto mesmo. Estava morto. Está vendo essas faixas aqui, ó? Essas faixas colocadas? Eu guardo de recordação aqui, está aqui. Mas me enrolaram. Mas de repente, olha, eu não sei dizer para vocês, eu ouvi alguém me chamando. Eu acredito que o testemunho dele era esse. Olha, é o seguinte, de repente eu ouvi uma voz, Lázaro. Oh Deus, que bênção. Que bênção. Mas Lázaro tornou a morrer. Não adianta vitória e bênção se eu não permanecer na presença
do Deus que me deu a vitória. Não adianta. Eu não posso receber algo e falar, goodbye, tchau, a paz do Senhor Jesus, até uma próxima luta, até uma próxima batalha, quem sabe uma outra doença, a gente se vê. Quem sabe? Aleluia. Mas Deus tem que ser na nossa vida. Sabe por quê? Se Deus me der, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele continua, há um louvor que diz, Ele continua sendo Deus. Eu orei para um rapaz um dia, ele estava no hospital, na UTI aqui do Hospital Zona Sul, Santo Amaro. A sua esposa pediu que eu fosse visitá-lo, eu fui até lá. Ele gostava muito desse louvor. Cheguei lá, sussurrei esse louvor bem baixinho no ouvido dele. Ele veio, eu orei por ele, veio a falecer. Mas ele partiu, aleluia, na presença do abençoador. Ele não recebeu a cura física, mas anteriormente recebeu a cura espiritual. Oh, aleluia, Acã não percebeu. Acã, ele tinha um foco só da matéria, só uma visão horizontal das coisas que Deus dá, que Deus abençoa, aleluia. Meu irmão, tem uma visão mais vertical, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, oh, aleluia, glória a Deus. Sabe por que muitas pessoas seguiam Jesus, naqueles dias? Porque multiplicava pão e peixe. Onde Jesus está, vai ter pão, vai ter peixe. Opa, onde está? O pessoal é atrás de Jesus por coisas materiais, por comida, por peixe, por pão. E atrás de Jesus por cura. Graças a Deus que ia atrás de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Infelizmente o ser humano, ele busca várias fontes para satisfazer suas necessidades espirituais, materiais, emocionais e tudo mais. E tem uma coisa. Muitas vezes Jesus é o último da fila que ele procura. É o último da fila. Depois que procurou lá, procurou para cá, fez isso, fez aquele outro, não tem mais alternativa. Mas Deus é bom. E Deus fala, eu estou aqui. Eu vou estender. Aleluia. Oh, irmãos, que o Espírito Santo de Deus dê graça para o nosso coração, ser mais gratos a Deus. Bendito seja o Senhor, oh, aleluia, agradeça a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não seja uma Acã, meu irmão, não seja esse espírito de Acã, desobediente, oh, aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Acã marcou a sua história final de destruição. Mas quando nós citamos aqui, aleluia, glória a Deus, lá no versículo 8, capítulo 8, verso 1, aleluia, aleluia, capítulo 8, verso 1, o Senhor disse a Josué, não tenha medo, não desanime, porque Josué falou, poxa, já fomos derrotados uma vez em Ai, enfrentar de novo, já fomos derrotados uma vez nessa cidade, agora enfrentar novamente, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, sua cidade e sua terra, ou seja, eu já limpei o terreno, porque o mal, o câncer foi tirado. Eu tirei a marca, eu tirei o mal, para que Israel seguisse. Aleluia. Irmãos, eu aprendo uma coisa aqui. Se eu, como líder da minha casa, se eu não tiver uma posição, as minhas atitudes podem trazer maldições, destruição para minha família. Mas, se obedecermos, aleluia, vamos esperar o tempo de Deus fazer acontecer.
Vamos para o tempo de Deus fazer acontecer. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Eu vou repetir esta frase aqui que Deus me deu. A bênção precisa correr nos trilhos da obediência. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. As muralhas caíram de Jericó, mas no coração de Acã tinha uma muralha da cobiça. Entendeu bem isso? Eu vou repetir para você entender. As muralhas de Jericó ruíram, mas a muralha no coração de Acã, ela foi a sua derrota. A maior muralha que existe no coração do homem é a muralha da incredulidade, de não crer no Senhor nosso Deus. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Fique em pé, por favor. Nós iremos orar. Aleluia. Lembra que a oração a gente ora aqui para frente? Vocês vão aqui comigo? Vem cá. Eu já estou aqui, queridos. Vem cá. Vem cá. Amém. Aí. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos pregar a quarta e última mensagem. Aí sim vamos falar sobre as voltas em torno da cidade, o povo de Israel marchando. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, oh aleluia, oh Deus maravilhoso, oh Deus todo-poderoso e Pai. Eu creio, Senhor, que houve um processo, houve um preparatório na vida de Josué e todo Israel, Senhor. Ó Senhor, houve um preparo anterior, houve, Senhor, instrução da Tua palavra, Senhor, e nesta hora, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, as barreiras, os obstáculos, Senhor, as muralhas, Senhor, que se encontram diante de nós, Tu sabes, Tu conheces, Senhor, todas as coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, ministra ao nosso coração, Senhor, um caráter de pessoa obediente, de uma pessoa temerosa, de uma pessoa de acordo com a Tua palavra, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu glorifico o Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem vindo nesta noite com um propósito, com uma finalidade. Ah, Senhor, uma muralha, ah, Senhor, empecilhos diante dela, diante do meu irmão, diante da minha irmã, e Tu pode, Senhor, mover, Tu pode, Senhor, abençoar, Tu pode dar vitória. Eu não sei o que é, Senhor, mas Tu sabes, Senhor. Quem sabe na esfera, Senhor, na área de saúde, precisa de uma cura, de um milagre, Senhor. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica Jesus. Espírito Santo, exalta esse nome bendito, esse nome santo. Ó Senhor, Tu ressuscitaste Lázaro, dava vista aos cegos, levantava paralíticos. Senhor, Tu és o mesmo, Senhor. Tu não mudaste, nós mudamos, Senhor, nós mudamos, mas o Senhor não muda. Tem compaixão, tem misericórdia. Precisamos, Senhor, de milagres autênticos, milagres verdadeiros, Senhor. Não, Senhor, para a nossa glória, não para a publicidade e propaganda da nossa igreja, mas é para a Tua glória, é para Teu louvor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai ruindo as muralhas nesta noite, vai ruindo pelo poder do Teu nome. Ah, Senhor, eu creio que nessas 3 noites, Senhor, foi um preparo espiritual, de recebermos a Tua palavra, de nos consagrarmos, Senhor, de nos humilharmos, Senhor, de não termos, Senhor, em nosso coração vaidoso, de cobiça, de maldade, Senhor, de engano, Senhor, de oculto aos Teus olhos, mas, Senhor, visita os nossos corações, visita a nossa alma, Senhor, sonda o nosso ser, vê, ó Deus, o que é em nosso coração, o que é na nossa vida, Senhor, o que precisa ruir, o que precisa cair, Senhor, e quando acontecer, Senhor, ah, meu Deus, que isso seja, Senhor, aleluia, mais um propósito de buscar mais a Tua face, Senhor, que não sejamos, ó Deus, nos sentimos confortáveis por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor há de fazer, mas que Tu possa, Senhor, ser glorificado na nossa vida, e que Tu possa, Senhor, usar nossa vida, Senhor, que possamos ser instrumentos Teus, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Não queremos ser como Acã, não queremos ser como Acã, cobiçar coisas, Senhor, em nosso benefício, mas queremos, Senhor, trilhar a obediência,
obediência a Ti, obediência à Tua palavra. Queremos, ó Deus, aleluia, pelo Teu Espírito Santo. Ah, Jesus, derrama uma unção nesta noite, uma unção do Espírito Santo, Senhor, e vai quebrando, Senhor, todas as barreiras, vai quebrando, destruindo todos os obstáculos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, 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 aleluia, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Urikabalabashuriyama, Iriabalabassurikama, Sharakabalabassuriyama, Uriabalabashurika. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Aleluia. Queremos sim abençoados. Precisamos, Senhor. Mas, ó Deus, conhece o nosso coração, Senhor. Faça o nosso coração verdadeiro para contigo, Senhor. Não recebermos. E, ó Deus, usarmos de uma vaidade humana, Senhor, de uma prepotência humana, Senhor, mas aquilo que o Senhor nos der, Senhor, ó Deus, nos ajude a não nos gloriarmos, Senhor, mas, ó Deus, aleluia, ser mais e mais usado nas tuas santas mãos. Aquilo que o Senhor nos der, seja para a tua glória, seja para teu louvor, seja para testemunho, Senhor, do teu poder, da tua pessoa, Senhor. Aquilo que recebermos, Senhor, aleluia, que o Senhor, aleluia, manifeste mais em nós, Senhor. Oh, aleluia. Não queremos, Senhor, não queremos despojo de Jericó, não, Senhor. Nós queremos que o despojo, Senhor, seja para o Senhor, seja para ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Levanta a tua mão e glorifica ao Senhor. Levanta a tua mão e vai adorando a Deus, 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 aleluia. Abre a tua boca e glorifica ao Senhor. Abre a tua boca e glorifica ao Senhor. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, aleluia. Glória a Deus, 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 aleluia. Fale, Senhor, se tu fizeres isso, seja para a tua glória, seja para teu louvor. Não, Senhor, não vou me gastar, não vou me gastar, Senhor, não vou, Deus, dispensar meu tempo em outras coisas. Não, Senhor, eu vou me gastar naquilo que tu queres, Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor me der é para a tua glória, é para a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Ó Deus, ó Deus. Repita comigo: Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo me ajude a andar no trilho da obediência, porque no trilho da obediência, o que vai acontecer comigo, o que eu receber, não será para maldição, mas será de bênção, para a glória do teu nome. Eu oro, eu creio, eu agradeço, é no nome de Jesus, é do meu coração. Amém e amém, Senhor. Volta ao seu lugar.
como eu te falo, tu podes me ouvir. Amém. Amém. Sinto como eu te falo e tu podes me ouvir. Glória a Deus. Irmãos, eu nunca vou me esquecer, quem está com a gente aqui há mais tempo, quando a gente estava na Washington Luiz, na 364, lá em cima. Eu me lembro de um dia de um culto, em que uma pessoa chegou e falou assim: olha, essa menina de 15 anos está numa UTI, com meningite. O quadro é gravíssimo. Eu me lembro que a igreja aquela noite levantou um clamor por aquela menina de 15 anos. Dias depois, eu estou no culto, está o pai, a mãe, os 2 irmãos e a menina lá atrás. Foram apresentados, participaram do culto, a igreja aplaudiu, glorificou o Senhor. Quando foi domingo seguinte, não voltaram. No outro domingo também não voltaram. Aí, através do irmão que tinha pedido oração, falei: você tem contato? Falou: tenho. Vê o que aconteceu. Ele entra em contato e me fala: pastor, eles dizem que agora tem que desfrutar mais da vida, porque antes que a menina, ainda bem que a menina sobreviveu, então tem que desfrutar da vida, tem que estar passeando, tirar foto, maior alegria, família, no lazer. Nunca mais voltaram, nunca mais, nunca mais. Eu conheço um pastor, não se conhece muito bem, pastor Jabes. Pastor Jabes pregou em Garatá, próximo a Dom Pedro, ali sentido Jacareí, São José dos Campos, a represa ali do lado de Garatá. E ele, quando pregou naquela igreja, tinha um senhor que tossia demais. Ele visitou esse homem não crente, orou pelo homem, Jesus curou, ele veio para o culto. Passado um tempo, esse homem desapareceu, não voltou mais na igreja. Aí o pastor foi visitá-lo, tem contato? Não, eu fui lá só para receber a cura só. Esse homem voltou a tossir, e a tosse foi tão frequente que a enfermidade piorou, ele faleceu. Irmãos, ingratidão e cobiçar, andar em desobediência, é algo grave diante do Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ter um coração de agradecimento ao Senhor Jesus Cristo a cada dia. Amém?